PIB, inflação, juros, essa sopa de letrinhas que afugenta os investidores. Vou explicar agora, de um jeito simples e direto, como eles são importantes para você, investidora e investidor. Solta a vinheta, produção! Me poupeiras e me poupeiros, estamos no momento da economia onde só se fala dos juros. Os juros nada mais é que o custo do dinheiro. E aqui no Brasil, os juros é definido pela Selic. Os juros bem baixo, ele estimula a economia, estimula o PIB, que é nada mais, nada menos que a atividade econômica, geração de empregos. Quando a economia está aquecida, o PIB sobe. Por outro lado, quando há uma crise, temos o nome de recessão e o PIB pode até cair. O medo nos Estados Unidos é que haja essa contração, aumento de desemprego, queda aí de bens e serviços e produtos, gerando uma crise que tem como sinônimo recessão. Tudo isso está aqui baseado nos juros. A gente viu na pandemia que era cenário de guerra no Brasil e no mundo. Por quê? Porque as pessoas não saíam às ruas para fazer compras, para girar a economia, para ir nos restaurantes e com isso teve grande risco de estimular desemprego. Aqui no Brasil tivemos uma Selic, os juros, em 2%, ela derreteu. É ruim para a renda fixa, mas é bom para a economia. Para quê? Para estimular consumo, para estimular a criação de empregos. Deixa eu explicar. Você tem na renda fixa ganhando lá 1% ao mês. Você tem estímulo para consumo, para gastar esse dinheiro? Não. Você faz aí um custo de oportunidade e você pensa, vou deixar rendendo. Quando os juros desaba e não está pagando quase nada, que aconteceu no auge da pandemia, uma Selic a 2%, você logo como consumidor e consumidora pensa, vou gastar porque o dinheiro lá parado não está rendendo nada. Por outra ótica, empresários que querem abrir negócios, quando o juros está barato, pensam em abrir alguma empresa. Quando o juros está caro, como agora em 10,5, você faz aí uma comparação. Para que eu vou ter custo trabalhista, risco de processo trabalhista, outros problemas que podem acontecer se no meu negócio eu vou ganhar ao ano 8%? E na renda fixa eu vou ganhar mais sem fazer nada, de pernas para o ar, numa ilha deserta. Então quando a Selic está elevada, não gera tantos empregos e não tem tanto giro na economia com o consumo de nós investidores, porque o dinheiro parado está rendendo bem. Mas o governo, por que não reduz os juros então, já que a nossa Selic está alta? Porque tem um problema. Ih, rapaz. Para quem não é tão jovem como eu, sou de 81, sei que não parece. Sim, faz de conta. Eu me lembro quando eu era jovem, que se eu esquecia as moedinhas do refrigerante e voltasse para casa para pegar um pouco mais, era um grande risco chegar lá e aquela Coca-Cola que custava lá um cruzeiro, um cruzado, um cruzeiro novo, que não era ainda real até 94, se eu pegasse contado o que eu esqueci de moedinha, era bem provável que esse refrigerante estivesse mais caro. A inflação elevada que tivemos no Brasil até 94, ela é bem prejudicial, principalmente aos menos favorecidos, né? Que não têm acesso a bons produtos financeiros, não consegue ter aí boas rentabilidades. Eu me lembro que nessa época de inflação, a maioria das pessoas recebia o salário e já corria para fazer a compra do mês. A inflação ela é bem prejudicial para uma economia. Então o governo, ele quer, e o Banco Central, ele tem como missão crescer o PIB, a atividade da economia, gerar empregos, ter crescimento da oferta e demanda de produtos e serviços, desde que a inflação não exploda, como aconteceu no Brasil e também já em outras localidades do mundo todo. É uma preocupação mundial a inflação. Aqui no Brasil, nós temos como meta de inflação ela ficar em 3%, podendo chegar em 4%, que é o teto da meta. Ou seja, é uma obrigação de qualquer economia crescer a atividade da economia pelo PIB, desde que a inflação esteja controlada. Nos Estados Unidos, a pandemia fez com que tivesse uma queda dos juros norte-americanos, mas com o aquecimento
do nível de emprego e do consumo, a inflação lá subiu. E aí o Banco Central norte-americano subiu os juros por lá em 5,5%. Só que está demorando para reduzir e já há no mercado um receio que lá esteja com o início de uma recessão econômica, porque eles estão demorando para voltar a descer os juros, estimular a economia e já tem dados de aumento forte do desemprego. Então, quando você começar a escutar sobre juros, inflação e PIB, você já vai entender que quanto menor, melhor para estimular a economia, desde que a inflação esteja controlada. Nós, como investidores, estamos na expectativa que a nossa Selic, o nosso juros, que está em 10,5%, para o ano que vem, para 2025, volte a ter aí um ciclo, uma tendência de queda. E com isso, você que está na renda fixa, acostumado aí com juros de 1% ao mês, deverá começar a aprender sobre outros investimentos, outros ativos, como renda variável, ações e fundos imobiliários, que eu tenho mostrado e ensinado todo domingo à noite, às 20 horas, com uma super live bem prática, mostrando as melhores oportunidades em ativos de renda variável. Este assunto muito importante, como outros para você investidor e investidor, você vai aprender de uma maneira simples e objetiva em nosso treinamento. Pega o link agora na descrição que eu te vejo lá. Leandro, faz um resumo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Tudo se baseia nos juros. Os juros é a ferramenta que nosso governo tem, o Banco Central, para tentar sempre estimular a nossa economia para crescer o PIB, desde que o fantasma da inflação não volte a nos atormentar. E entender a tendência dos juros a cada reunião do Comitê de Política Monetária, o nosso cupom, é fundamental para você traçar uma ótima estratégia como investidor e investidor. Se os juros estiver em tendência de alta, é bom para a renda fixa, mas é péssimo para a renda variável. Já a expectativa do ano que vem, dos nossos juros voltar a ter uma tendência de queda, é ruim para a renda fixa, mas é muito boa essa notícia para a renda variável. Você que só perde tempo vendo Netflix, por que você não divide as suas horas também com o melhor streaming do mercado financeiro? Veja aqui no link Me Poupe Mais, onde você tem acesso aos melhores cursos introdutórios para você, investidor e investidora. Até lá! Gostei, hein? Ficou legal, mas assim. Ficou legal mais? Ficou legal, não tem mais. Mas ficou já. Valendo! Na edição, por favor, utilizar sem parcimônia.